Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles, os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi das almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Deixa aberto aí, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma rápida oração. Pai Santo, a Ti a honra, a glória, o louvor e o domínio. Estamos diante do Seu trono santo, vivendo os últimos dias. Dias estes que cada vez se tornam mais intensos, mais escuros, mais sombrios, de modo que a parte de Cristo, da sua graça, do seu amor, é impossível prosseguir. Pai Santo, tem misericórdia dessa geração, acolhe ela em teus braços, inunda ela com a tua graça. Fala conosco hoje, o nosso coração se aquiete, nossa mente dispersa, ansiosa, se acalme, e que todo esse salão seja repleto de temor e de tremor, que o teu reino avance, o Senhor receba glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos correr. Tivemos a ordenação, a pregação, teremos ainda a ceia. Preste muita atenção, estamos em muitos, mas eu peço reverência, ninguém mexendo em celulares, andando, conversando, mas atenção agora ao orador e respeito à presença de Deus que está entre nós. Na última mensagem nós tratamos do tema mais polêmico do livro de Apocalipse, o milênio. O milênio é um tema de muitas discussões teológicas e escatológicas. Mas nós aprendemos aqui que o milênio não é literal. 999 anos mais 1000. Ele é um período que não é não definido de dias, e é um período que não acontecerá em um futuro, após a segunda vinda de Jesus. O milênio já acontece no presente, nós já estamos no milênio. O milênio não é literal e não acontecerá após a segunda vinda de Jesus aqui nessa terra. Foi isso que aprendemos. Ele começou, na verdade, quando Cristo chegou, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Portanto, já estamos no milênio. Capítulo 19 termina com a segunda vinda de Jesus e o juízo final. O capítulo 20 não vai narrar um fato que ocorre depois da segunda vinda, mas um fato que ocorre antes da segunda vinda, porque o capítulo 20 não é a continuação do 19, o 19 é o fim de um ciclo, e o 20 inicia outro ciclo. O Apocalipse é dividido em 7 sessões que contam e recontam a mesma história. E o 20 abre a última sessão, a 7ª, que vai recontar o que ele já vinha contando no livro todo.
Nesse sentido, o milênio não ocorre depois da segunda vinda no futuro, mas ocorre antes da segunda vinda, no passado, quando Jesus esteve aqui, e no presente, porque ainda estamos no milênio. Provavelmente você aprendeu que o milênio seria, como seria o milênio? Jesus primeiro arrebata a igreja secretamente, ninguém sabe a hora que ele vai voltar, por isso tem um monte de carro com adesivo, cuidado, risco de arrebatamento. Então se o motorista for crente, for arrebatado a qualquer hora, o carro vai capotar. Então muita gente crê assim, Jesus vai vir e arrebata secretamente a igreja, aí são abduzidos daqui os crentes, somem. Aí se tiver um piloto de avião crente, o avião cai, vai ser um caos. Aí acontece a grande tribulação, vai ficar a turma da repescagem, o crente meia boca, o bode ficou brincando. Agora a igreja foi arrebatada, ela não passa pela grande tribulação, sobra aqueles que vão ser marcados pela besta e os crentes meia boca. Para ser salvo vai ter que morrer, vai ter que ir na repescagem. Aí no final da grande tribulação, Jesus volta com aqueles que ele arrebatou, destrói o anticristo, lá no vale de Megido, em Israel, numa batalha campal, não sei se vai ser bazuca, espada, se Cristo vai estar em um cavalo, se ele vai vir de colete, com um tanque de guerra, mas vai estar lá, não sei se ele vai malhar um pouco antes, não sei como é que vai ser essa luta, eu não sei como é que o anticristo vai ter, se vai estar bombadão, eles vão brigar lá, aí a hora que Cristo vencer essa batalha sangrenta, ele vai lá para Jerusalém, o terceiro templo vai ser reconstruído, lá onde estão brigando agora, palestinos e israelenses, lá onde está a mesquita de Al-Aqsa e onde está o domo da rocha, aquela cúpula dourada, o templo vai ser construído, e Jesus vai reinar, vai fazer um trono, vai sentar lá, e vai reinar aqui, com crentes que voltaram com ele, glorificados, e com ímpios que restaram aqui, que sobreviveram à batalha de Armagedon. Esse é o período do milênio, Cristo lá, sentado em Jerusalém, dando ordens, não sei se vai estar de terno, como é que ele vai ter, se ele vai ter uma escolta. É assim que eles creem. Aí você já foi salvo, já foi arrebatado, glorificado, subiu no céu, mas você tem que voltar para ficar aqui, lá em Jerusalém, reinando com Cristo 1000 anos, com ímpios. Não faz sentido, não encontra amparo nas escrituras isso. É isso, mas é isso que se aprendeu, e é isso que a igreja brasileira majoritariamente crê. O Apocalipse não é literal, é a única parte da Bíblia inteira que cita milênio, é só aqui, Apocalipse 20, não tem um outro lugar da Bíblia falando que Cristo vai reinar aqui na terra 1000 anos, agora por que eles pensam assim? Porque interpreta o texto literal, o livro é simbólico, símbolos, 1000 fala de uma era, um tempo, não é 999 mais um, e não é física, é um reino espiritual que começou com a vinda do Messias, ele já está acontecendo agora, o dragão foi amarrado, não pode enganar as nações, impedir elas de se converterem, e Cristo já subiu nos céus e sentou, não no trono em Jerusalém, no templo feito ali, no domo da rocha, mas no trono de Davi nos céus. Hoje nós vamos continuar então falando do milênio e das duas ressurreições, que é outro texto difícil e polêmico que os dispensacionalistas distorcem. Então vamos continuar hoje falando do milênio e das duas ressurreições. Vamos para Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vim das almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olhem para mim, preste atenção. João continua a relatar as visões.
capítulo 20 dá início a uma nova sessão de visões. E ele começa tendo uma visão de um anjo descendo do céu com uma corrente e uma chave para aprisionar e amarrar Satanás. Agora, ele continua relatando as suas visões. Ele vê agora tronos e vê almas, as almas de pessoas que foram decapitadas. Enquanto Satanás é amarrado nesse período que chamamos milênio, 1000 anos, João vê almas reinando com Cristo durante esses mesmos 1000 anos. A pergunta que devemos fazer é: onde este reinado está acontecendo? Onde esse milênio ocorre? João está vendo Cristo reinando com pessoas. O milênio. Onde esse milênio está acontecendo? Onde esse reino está acontecendo? Na terra? Como dizem os dispensacionalistas. Os dispensacionalistas entendem que João está falando de algo no futuro, que ocorre depois da ressurreição. Portanto, essa visão só acontece no final, na segunda vinda de Cristo. E esse reino que João está vendo é aqui na terra, são 1000 anos literais, 991. Agora, para sabermos se eles têm razão ou não, que reino é esse, quanto tempo ou não, devemos fazer as seguintes perguntas: quem são essas almas que João está vendo? E aonde elas estão no momento que João está vendo? Primeiro, João vê tronos. João começa a visão vendo tronos. Aqui dá uma pista para saber aonde é esse reino. Sempre que Apocalipse menciona trono, ele está se reportando ao céu e não à terra. A palavra trono aparece só no livro de Apocalipse 47 vezes. A palavra trono só em Apocalipse aparece 47 vezes. E das 47 vezes, 44 os tronos estão no céu. Só 3 vezes a palavra trono em Apocalipse está na terra. É o trono da besta, o trono do anticristo e o trono do dragão. As outras 44 vezes, toda vez que Apocalipse menciona trono, ele está no céu e não na terra. Segundo, João não vê só trono, João também vê almas. João não vê corpos. Logo, isso significa que o que João está vendo, ele está vendo um reino no céu e não na terra. A visão desses tronos é uma definição das pessoas que morreram em Cristo e agora estão reinando com o Senhor lá nos céus. Veja o próprio versículo 10. Vi ainda as almas de quem? Dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte nem na mão. Vi almas de decapitados, pessoas que já haviam sido mortas. Então ele não pode estar falando da terra, porque ninguém reina para decapitados, e ninguém reina para almas na terra. Ele está falando do céu. João não está dizendo que eles ressuscitaram fisicamente para depois reinar com Cristo 1000 anos na terra. O que João está dizendo é: eu, João, estou vendo almas no céu, sentadas em tronos e reinando com Cristo durante 1000 anos, o tempo que Satanás está amarrado aqui na terra.
Na verdade, por que ele escreveu dessa forma? Preste atenção. Nós temos que lembrar que os destinatários dessa carta Apocalipse, originalmente, eram os crentes do primeiro século. E eles estavam com muitas questões. Estava acontecendo o quê? Uma matança liderada pelo Império Romano, dos crentes que estavam sendo perseguidos e mortos por serem crentes. Só mais um pouquinho de retorno. E os outros crentes vivos estavam preocupados. Onde estão nossos irmãos mortos? Porque havia muita confusão, havia filosofia grega, romana. Alguns pensavam que eram aniquilados, aniquilacionistas, estão mortos. Outros, o sono da alma, estão dormindo. Outros nem sabiam se existiam almas. Então os cristãos, o que foi feito deles? Estão dormindo? Foram aniquilados? Ou acabou, morreu, acabou? Então João está respondendo uma pergunta deles. Não, eles não estão dormindo, nem foram aniquilados. Eles estão nos céus. Quando morre com Cristo, morre convertido, vai diretamente para o céu. Então João está dizendo o que aqui? Está mostrando o destino de todo crente que morre hoje, agora, ou morreu antes de João, em Cristo. Ele vai diretamente para o céu. E João está respondendo onde estavam aqueles que haviam morrido ali, logo no primeiro século, na época deles, irmãos, vizinhos, parentes. João está dizendo, estão todos no céu, estão com Cristo, estão reinando já agora com Ele. É isso que João está vendo. Essas almas que João está vendo, são as mesmas mencionadas, não precisa abrir, em Apocalipse 6, versículo 9, agora abaixa só um pouquinho, você passou muito. Apocalipse 6, 9, diz assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do seu testemunho. Notem, são as mesmas palavras do capítulo 20, e são as mesmas almas que João vê. Ora, no capítulo 20 não fala de um milênio na terra, é a repetição do capítulo 20, mais uma vez, Apocalipse 6, 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortas por causa da palavra. Aqui em Apocalipse 24, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho e por causa da palavra. São as mesmas palavras. João está tendo a mesma visão dos mártires, dos santos, dos crentes mortos, que estão nesse momento com Cristo nos céus. João quer explicar aos crentes o estado dos mortos em Cristo. Ele está dizendo, irmãos, eles estão vivos e não estão mortos. Eles estão com Cristo, estão diante do trono de Deus, com Cristo. Só que aqui João acrescenta algo ainda. João diz que eles reinam com Cristo e julgarão o mundo. Que o texto diz que eles estão sentados em tronos e têm autoridade para julgar. Enquanto o diabo está aqui na terra, amarrado, esses santos mortos estão nos céus, sentados em tronos. Portanto, João não está falando de um reino literal aqui na terra, após a ressurreição dos crentes. Não é um milênio literal, não tem nada a ver com isso. Os cristãos que morrem estão reinando com Cristo nos céus, até a volta de Cristo e a ressurreição do corpo. É isso que ele está vendo. Então eles estão reinando com Cristo. Você pode ver isso no fim do verso 4, olha lá. Diz assim, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui é
outro texto que mostra que o reino milenar de Cristo não é na terra. O texto diz que eles estão nesse reino, eles estão reinando, ok? Mas que eles estão reinando com Cristo. Onde Cristo está agora? Na terra? Cristo está no céu. Mais uma vez podemos ver que esse reinado não é na terra, é um reinado celeste. E eles, notem ainda, não estão lá parados, inertes, ociosos. Eles têm uma função nesse reino. Olha só, verso 4 ainda, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Eles estão nesse reino sentados em tronos, para julgar. Aqui João quer dar ânimo ao povo de Deus, e dizer, fiquem em paz, todos os nossos irmãos mortos no Coliseu, decapitados por Nero, eles estão bem, eles estão vivos, eles estão no céu, eles estão com Cristo, e eles estão reinando com Ele, e mais, foi dado a eles tronos, foi dado a eles honra, e foi dado a eles autoridade, e essa palavra também serve para nós, de algum modo, para mostrar a vocês o horror da guerra, o horror da perseguição, o horror das doenças, o horror da morte, o pânico na faixa de Gaza, o pânico no Rio de Janeiro, o pânico das tragédias naturais, o pânico da injustiça. A igreja ainda será perseguida, será oprimida, será martirizada, sim, perderemos nossos direitos, sim, pestes nos alcançarão, sim, poderemos ser presos, sim, poderemos ser torturados, sim, poderemos ser mortos, e seremos por causa da nossa fé, mas o Senhor disse, não tema a pandemia, não tema outras epidemias, não tema guerras, não tema tragédias, não tema a morte, porque quando vocês morrerem, imediatamente, vocês se integrarão plenamente no reino de Cristo, vocês estarão com eles, vocês serão um reino de sacerdotes, estarão em tronos, e Ele vai dar autoridade para vocês. Estão sentados em tronos para julgar. O que eles vão julgar? A Bíblia diz que nós, a igreja, os santos, vão julgar as 12 tribos de Israel. Diz que nós, os santos, vamos julgar o mundo, toda a iniquidade. E por último, a Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos. Deus vai conferir, dividir o julgamento das 12 tribos, do mundo, dos anjos, com a igreja. Aqueles que foram perseguidos, julgados e sentenciados aqui na terra, no céu, estarão como juízes, julgarão, e não mais serão julgados. João ainda descreve quem são aqueles que estão reinando com Cristo no céu. Olha o que o texto diz ainda no verso 4. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Muito interessante aqui, porque pode parecer que a ideia de que os únicos que estão nos céus, reinando com Cristo, nos tronos, julgando, são só os mártires, os decapitados. Ele disse não, quem é que está lá? Todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam a marca na fronte e na mão. Espera aí, então o senhor está falando da categoria do fim, porque eu não vi a besta ainda, tem uns amigos meio besta, mas a bestona mesmo não é a besta, nem a marca, não vi nada do chip aqui ainda, e nem na fronte nem na mão. Presta atenção, aqui ele descreve quem são os que reinarão com ele, todos aqueles que não receberam a marca. Ele está falando da besta escatológica,
o anticristo final, chefão? Sim. Ele está falando a marca da besta imposta, 666? Sim. Mas é só ele que João está falando? Não. Já houveram anticristos desde o primeiro século, aliás, desde o Antigo Testamento. Nabucodonosor foi o anticristo. Alexandre o Grande foi o anticristo. Ciro da Pérsia foi o anticristo. César foi o anticristo. E a marca também está em evidência durante todos esses séculos. O que é a marca? A besta é um sistema ideológico, político e militar. A marca é aceitar o sistema, mente, se sujeitar, pensar como ele, irmão, agir para esse sistema. Então, já vem gente sendo marcada. Quem são os marcados pela besta? Os ímpios, os incrédulos, os que não têm a marca, selo do Espírito, já estão selados com a marca da besta. Então, quem são aqui? Todos aqueles que não têm a marca da besta. Quem são? Todos os cristãos ao longo dos séculos, que não se curvaram ao sistema. João está vendo todos os crentes verdadeiros, que morrem em Jesus, já estão com Ele, reinando nesse exato momento. Esse é o milênio. Não tem nada a ver com Jerusalém, Armagedon. Qual que é o rio que está secando lá mesmo? Que você fica falando, o rio Eufrates. O que é esse rio? Esse que toda hora seca, não seca. Sistema de irrigação que tem hoje, né? Pastor, você viu o rio? Eles mandam direto para mim. O senhor viu o rio? Que rio? O senhor viu o rio? O rio está secando. Secando o rio? É? Está secando? O que tem o rio secar? Fica, né? Porque quando o rio secar, vai tirar o bloqueio entre o Oriente e o Ocidente, as tropas do anticristo vão entrar. Ai, meu Senhor. É isso que João está falando. Agora vamos para outro texto difícil. As ressurreições. Veja o verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até a ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Agora João já está falando de um livro difícil, Apocalipse. Um capítulo difícil, capítulo 20. Um tema difícil, o milênio. Agora ele vai falar de 2 ressurreições que acontecem nesse processo aqui de 1000 anos, antes, durante, depois. Vamos entender o que João está querendo dizer aqui. Ele começa com 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos, esta é a primeira ressurreição. O que é o verso 5? Ele está concluindo um argumento que ele está usando no versículo 4, ele está falando o quê? Dos crentes mortos, dos crentes no céu, dos crentes reinando. E agora ele passa para o 5 dizendo, o restante dos mortos. O que ele está dizendo? Um grupo de morto está com Cristo no céu. Agora tem outro grupo de morto que não está com Cristo no céu. João está fazendo um contraste entre os salvos e os não salvos. Ele falou dos salvos até agora, no verso 4, que estão reinando com Cristo nos céus. E aqui no verso 5, ele faz um contraste entre justos e ímpios. É como se João dissesse assim, enquanto os justos estão no céu, reinando com Cristo, os ímpios seguem mortos, seguem condenados. Por isso que está aí, o restante dos mortos, né? Ou seja, os não cristãos permanecem mortos, ou seja, não foram salvos, não estão nos céus. Que restante? Tem um grupo que vai para o céu, o outro grupo, o restante, o que não vai, os não cristãos, permanecem mortos, não foram salvos, não estão nos céus.
para entendermos esse texto, precisamos entender a palavra reviveram. O certo não é reviveram. O restante dos mortos não voltou a viver. Significa o quê? Essa gente que não subiu, que não está reinando com Cristo, não voltou a reviver, não nasceu de novo, não foi salva, por isso não está no céu com os demais. João está falando de duas classes. Então deixa eu te dizer algo. João já viu quem está lá reinando com Cristo, e João viu outros, o restante, o que ficou. Significa o quê? João já viu quem está lá no céu e quem não está lá no céu. Pode ser que dentre os que João viu, estejam vocês, reinando com Cristo, mas pode ser que os restantes que continuaram mortos, que João viu, também sejam alguns de vocês. João viu, mas ele viu que não estava todo mundo lá, tinha um grupo lá no céu, o outro grupo permaneceu morto, o outro grupo não foi reinar. Que grupo que permaneceu morto? Que não se converteu, não nasceu de novo, e por isso não entrou no céu. E João chama isso, o quê? O estado das almas no céu, reinando com Cristo, de primeira ressurreição, que temos que aprender, porque os dispensacionalistas acham que vai ter até 3 a ressurreição. A primeira ressurreição é dos crentes, depois tem uma segunda, para os ímpios, e uma terceira que ocorre no final do milênio. Não, a Bíblia só fala de uma ressurreição, mas aqui, João fala primeira ressurreição. O que é isso? O estado dos crentes no céu é chamado de primeira ressurreição. A primeira ressurreição é espiritual e não física. Ela é também chamada de nova vida em Cristo, regeneração, é isso que ele está dizendo, nova vida, novo nascimento, essa é a primeira ressurreição. Vamos ver com mais detalhes no verso 6, para você aprender. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Vamos lá, os dispensacionalistas interpretam assim: Cristo volta e os crentes ressuscitam, mas os ímpios não sei de onde tirar isso. Os crentes sobem com Cristo nos ares, e só depois os ímpios ressuscitam. Sendo assim, a primeira ressurreição é dos cristãos, que João está se referindo, e a segunda é dos ímpios. Parece até fazer sentido, se interpretássemos o Apocalipse literal, mas não é literal, porque a Bíblia em nenhuma outra parte fala de 2 ressurreições, uma para ímpio, outra para justos. Toda vez que a Bíblia fala de ressurreição, ela fala de uma só para ambos, justos e ímpios, ressuscitam no mesmo tempo, crentes e descrentes. Esse texto aqui, quando fala da primeira ressurreição, está dizendo que os mortos em Cristo já agora estão no céu, e estão lá porque nasceram de novo e subiram ao céu. Isso é a primeira ressurreição. Para você entender melhor, o que Efésios 2 nos chama? Vós estáveis mortos nos seus pecados e ofensa, e Deus vos deu vidas. O estado de morte é o quê? Condenação, pecado. E o estado de dar a vida, voltar à vida, regeneração, conversão. Isso é a primeira ressurreição que ele está falando. Nós, os crentes, ressuscitamos 2 vezes. Quando nos convertemos, a ressurreição espiritual, regeneração. E a física, quando morremos, Jesus volta, o corpo ressuscita.
É isso que ele está falando. Por isso ele diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. O que é isso? Bem-aventurado e santo é aquele que foi regenerado, que nasceu de novo, que ressuscitou dos mortos, no momento que se converteu. Essa é a primeira ressurreição. Não é uma ressurreição física, é um novo nascimento. Então veja só, todo homem que se converte passa pela primeira ressurreição, e se morre, sobe para estar com Cristo. A segunda ressurreição é a física, a final, aquela que na volta de Jesus ressuscita o corpo e se une com a alma. Isso é a segunda ressurreição. Por quê? Porque nós estamos falando de um texto simbólico. Por isso João diz aqui, sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Olha, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Quem participa da primeira ressurreição, ou seja, se converteu, nasceu de novo, de nenhuma maneira passará pela segunda morte. O que é a segunda morte? O inferno, a condenação. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é o lago de fogo com enxofre. E João está fazendo um paralelo. A primeira ressurreição, a espiritual, o novo nascimento. A segunda ressurreição, a física, onde corpo e alma vão para o céu. E bem-aventurado é aquele que passa pela primeira ressurreição. Quem se converteu, nasceu de novo. A segunda morte não tem poder sobre ele. Ou seja, o salvo, o regenerado, não pode ser condenado, não pode ter a segunda morte. Ir para o lago de fogo, para o inferno. É isso que ele está dizendo. Queridos irmãos, se você, caro irmão, se converteu de verdade, você já passou pela primeira ressurreição. E a morte não tem poder sobre você mais. Se você aqui é regenerado, se você aqui é salvo de verdade, se o Espírito Santo habita, você já venceu a primeira morte. Você já derrotou a morte com Cristo. Você já nasceu de novo, você já passou pela primeira ressurreição, e a Bíblia diz, bem-aventurado você é, porque sobre você, a morte não tem autoridade, a segunda morte não pode te tocar, não pode te condenar. Ele nos deu vida estando mortos, portanto escutem aqui, os crentes ressuscitam duas vezes. A primeira, na conversão, a ressurreição espiritual. A segunda, fisicamente. A segunda, na vinda de Cristo, a ressurreição física. Então nós vamos ressuscitar duas vezes. A primeira, quando você se converte, ressurreição espiritual. E a segunda, com a vinda de Jesus, seu corpo é ressuscitado. Já os ímpios morrem duas vezes. A primeira, espiritualmente, mortos nos pecados e delitos. E a segunda, fisicamente, quando cessar a vida deles na terra. E eles ressuscitam uma vez só, para condenação eterna. Captou? Nós ressuscitamos duas, na conversão, ressurreição espiritual. Na volta de Cristo, ressurreição física. Os ímpios morrem duas vezes. A primeira espiritualmente, nos seus pecados, e a segunda fisicamente, quando cessa a vida. E esses, diferente dos crentes que ressuscitam duas, eles ressuscitam uma vez só, para condenação eterna. Esse é o milênio. É isso aqui. Foi assim. É dessa forma que interpreta o livro.
Não tem nada a ver com o leão pastando com o carneiro, a cobra que não tem veneno, não pica ninguém, o velho que não fica velho, o novo que continua novo. Num reino aqui de 1000 anos, com Cristo em Jerusalém, com governante, senador, deputado, ímpios trafegando, pecado, gente se convertendo. Não, Jesus está falando de um reino que chegou junto com ele, morte, ressurreição, subida aos céus, simbólico, espiritual, que começou quando ele subiu, e junto com os crentes mortos, ele está reinando lá, enquanto Satanás está amarrado na terra, impedido de enganar as nações. E essas ressurreições não tem nada a ver com o arrebatamento, no final do arrebatamento, no final do milênio, que seriam 3 ressurreições. É uma única ressurreição, na única vez que ele volta, no final da tribulação. Na próxima mensagem vamos ver a queda de Satanás. Ele ficou para a última sessão. Já caíram todos os inimigos do Cordeiro. Já caíram a meretriz, a besta que surgiu, que veio do mar, a besta que veio da terra. Agora só falta cair o dragão, o chefão. Vai ficar para o próximo culto. Irmãos, eu termino com a palavra de consolo. Já estamos nesse reino. O Senhor já reina conosco, em parte aqui na terra, e por completo quando subirmos aos céus. Não tema a morte, não tema as tragédias, elas virão, mas imediatamente estaremos em tronos com o Cordeiro reinando. E se você passou pela primeira ressurreição, a morte eterna não tem autoridade sobre você. Bem-aventurado, ditoso, pleno. Ou seja, João está dizendo, alegrem-se, alegrem-se, a todos aqueles que passaram pela primeira ressurreição. Vamos fechar os olhos e vamos orar agora.